Dicas para preencher a sua avaliação física mensal. Clique no ícone Avaliações, escolha uma nova avaliação. Como a avaliação é a partir da segunda, eu clico em Avaliação Física Periódica. Se for a primeira, avaliação física inicial. Todas as próximas, avaliação física periódica. Vou em Confirmar. O primeiro campo vai perguntar se tem alguma nova situação relacionada à minha saúde ou à minha rotina. Por exemplo, não tenho mais 1 hora para treinar, apenas 30 minutos. Eu mando para o meu personal. Eu não treino mais 3 vezes na semana, eu quero treinar 5. Eu não treino mais 5, quero treinar só 2. Todas as observações devem vir constadas nesse campo aqui inicial. Depois, partimos para a avaliação cardiorrespiratória, onde ele informa qual é a sua frequência cardíaca de repouso. Só vai preencher essa avaliação quem tem em casa um aferidor de pressão arterial. Pode ser aqueles de pulso ou pode ser o de braço, comprado em farmácias, ok? Ele vai informar a sua frequência cardíaca em repouso, sentado, descansando por pelo menos 10 minutos. Você coloca o valor aqui em números. Por exemplo, minha frequência de repouso é de 80 batimentos por minuto, tá? Se for 70, 70, se for 100, 100, é só preencher automaticamente. No segundo ícone vem a pergunta de qual é a sua frequência cardíaca máxima. Para preencher esse, você deve fazer uma fórmula, realizar uma conta. A frequência cardíaca máxima, ela usa a fórmula 220, que é um número padrão, menos a sua idade. Então, no meu caso, é 220 menos 30, que é a minha idade. Então, a minha frequência cardíaca máxima é de 190 BPMs, ok? Essa é a minha frequência cardíaca máxima. 220 menos a idade vai girar esse valor. Então, nesse campo, você tem que fazer uma continha. No terceiro campo, pergunta qual é a sua frequência cardíaca de reserva. Essa frequência de reserva ela é importante para saber o quão disposto está a sua capacidade cardiorrespiratória. Então, você vai usar a frequência cardíaca máxima menos a frequência cardíaca de repouso. Então, a frequência cardíaca máxima eu vi lá de acordo com a minha idade, que é 190, no meu exemplo. E a frequência cardíaca de repouso minha, que deu no aparelho, é 80. Então, eu vou fazer 190 menos 80 e vou colocar o resultado aqui da frequência cardíaca de reserva, que no caso é 110. Na verdade, nesse campo, quanto maior for a frequência cardíaca de reserva, mais significa que você está apto e está saudável respiratoriamente, cardiorrespiratoriamente, no seu condicionamento respiratório. Então, quanto maior for o número da frequência de reserva, em melhores condições você está. Por último, qual é a sua pressão arterial em repouso? Novamente, pressão aferida sentado, em repouso, por pelo menos 10 minutos. A pressão, a gente está acostumado a falar 12 por 8, 13 por 7, mas você pode colocar os números que vão dar lá no aparelhinho. Se ele for digital, por exemplo, 120/80. 120/80 nada mais é do que uma pressão arterial de 12 por 8. Esse preenchimento você faz manualmente e depois começam os testes. Esse caso aqui do teste de Cooper é um teste feito de corrida por 12 minutos. Nós fazemos presencialmente na MB Fitness. Caso você seja aluno do Personal Online MB, você pode deixar esses campos em branco ou então fazer com seu fisiologista ou preparador físico que esteja aí presencialmente com você, tá? Esses testes não são obrigatórios de preencher, eles servem para avaliar o seu volume de oxigenação máxima muscular, ok? Na sequência vem a avaliação postural. A avaliação postural você vai inserir fotos tiradas por você mesmo. Parte frontal, parte posterior, lateral direita e lateral esquerda. Todo mês você tira fotos novas e acrescenta aqui só anexando o arquivo. Peso, você deve medir sempre uma balança, pode ser uma balança doméstica ou então uma balança na farmácia mais próxima da sua casa.
a altura, e ele vai gerar o índice de massa corporal e a sua classificação de condição nutricional. Baixo peso, peso ideal, sobrepeso, obesidade e assim por diante. A perimetria é a circunferência que tem as partes do seu corpo. Tem um tutorial específico explicando como fazer a perimetria. É só entrar lá no link nosso no YouTube. Mas como que eu insiro a perimetria aqui? Por exemplo, eu medi a circunferência, a perimetria, né, o perímetro do meu tórax e deu 120 centímetros, 1,20 m. Eu venho aqui e coloco 120, 0,0. Na perimetria, em todas as perimetrias, a gente não pode esquecer que os centímetros tem que vir na frente da vírgula. Depois do zero seriam os milímetros, ok? Então, vamos lá. Meu ombro mede, lógico que não vai ser isso, mas ele mede 2 centímetros. Eu não posso colocar só o 2. Eu tenho que colocar o 2 e o 0,0 para mostrar que é 2 centímetros. Se for 1 metro, 1 metro são 100 centímetros. Então, 100, 0,0. Foi um a mais. 100, 0,0. E assim por diante, ok? Abdômen. Meu abdômen mede 93 centímetros. 93, 0,0. Vocês não podem esquecer de colocar os 2 zeros depois da vírgula, porque isso vai dar diferença lá na avaliação, lá no gráfico. Então, essas relações aqui, ó, vão dar indefinidas se você não preencher corretamente com as vírgulas, ok? Vocês preenchem toda essa parte de perimetria. E, por último, a gente vai para a composição corporal. Composição corporal vai avaliar o quanto de massa magra, músculos, e o quanto de gordura corporal tem o seu corpo. Esse teste de Pollock 3 dobras e Pollock 7 dobras, ele é feito apenas com especialistas, por meio de uma avaliação física. O teste de bioimpedância, ele pode ser feito na sua casa se você tiver uma balança de bioimpedância. Essas balanças de bioimpedância, elas são compradas em farmácias comuns. Quem tem, seleciona essa opção e aí vai colocar aqui direto o valor que deu na balança da quantidade de massa magra em quilos, ok? Massa magra e massa gorda. Isso vai gerar o percentual de massa gorda que você tem no corpo e aí a gente vai trabalhando em cima desses valores para cada vez otimizar os seus resultados. Finalizando todo esse preenchimento, clique em salvar e está pronta a sua avaliação física. Ela deve ser feita mensalmente, uma vez por mês, normalmente no começo do mês. Ah, personal Marcelo, eu não tenho balança de bioimpedância e eu não tenho um acompanhamento que consiga fazer os métodos de Pollock 3 e 7 dobras. Não tem problema, deixe esses campos em branco, preencha todos os outros campos que você consegue fazer, como é a perimetria, como são as fotos, tá? Através desses campos nós já conseguimos quantificar os seus resultados. Clicou em salvar, envia para a MB Fitness e pronto! Você estará sendo avaliado.